E ouvimos então Oswaldo Montenegro e Clarissa trazendo Estrelas. E quando eu for embora, cante aquela música que a gente ria. É tudo o que eu cantaria e cantarás quando eu já não estiver por aqui. Vamos seguindo viagem, Camilo? Vamos, mas acho que a Marlene recebeu aí uma mensagem? Diga, tia Marlene. Eu recebi a mensagem da professora Wânia, a quem... pronunciou certo. Acho que sim. Eu acho que eu disse Wânia, pronto, peço desculpa. Não, sim, faz parte. Mas disse obrigada, Marlene, pelo carinho. Que lindo. Muito obrigada eu, professora, porque a realidade é que eu não teria a quantidade de conhecimento sobre o método Montessori se não fosse a professora. Então, o Sou Brasil agradece a participação dela e o que ela fez para te ajudar. É brasileira também. Eba, tinha que ser, né, Camila? Pede para ela responder, e brasileira de onde? E manda um abraço para as mães brasileiras no mundo todo, principalmente no Brasil, principalmente as mães e avós gaúchas, sofrendo tanto com esse momento de cheias, enchentes, desastres, enfim. Mas vamos seguir viagem, temos ainda uns 9 minutos para explorar, não, 11, para explorar a dona Marlene Novaes. Diga lá. Então, vou refazer minha pergunta, né? É essa relação entre demência e Alzheimer, né? E a importância da família na gestão dessa enfermidade dentro de casa. Como é que você enxerga isso tudo? Então, a primeira pergunta, relacionada com a diferenças, quais é que são as semelhanças entre Alzheimer e demência, eu tenho um exemplo que eu utilizo sempre, que é o saco de batatas. Saco de batatas? Saco de batatas. Sim. O saco de batatas, basicamente, eu costumo dizer que o saco de batatas chama-se demência. O saco com as batatas dentro chama-se demência. Sim, o conjunto todo. O conjunto todo é demência. E cada batata é um dos tipos de doença. Ou seja, uma batata desse saco é o Alzheimer. Nós temos outros tipos de demência. Temos a frontotemporal, temos a vascular. Não, qual é que você falou? Não percebi. Frontotemporal. Frontotemporal, traduz pra gente. A frontotemporal tem a ver mais com, como é que eu dizer, por palavras mais simples, tem a ver mais com a destruição de uma parte específica do cérebro em si. Vou tentar... Sim, ok. É basicamente isso. Mas existe nós normalmente nas formações destacam 5, mais ou menos, mas há inúmeras. Ou seja, um saco de batatas gigante. O saco de batatas é a demência e cada batata é um tipo de demência. Ou seja, uma batata é o Alzheimer. Basicamente é isso. A demência em si, quando os médicos às vezes costumam dizer você tem demência. Porquê? Porque são os primeiros sinais. Há sinais comuns a todos os tipos de demência. E normalmente a pessoa diz no início, ok, você está a ter inícios de demência. Mas depois são realizados todos os estudos para se conseguir chegar a qual é o tipo de demência que a pessoa está a desenvolver. Ou seja, primeiro diz, ok, você tem demência, mas depois realiza-se mais exames, estudos, que é para conseguir perceber qual é o tipo de demência que a pessoa está a desenvolver. Pode ser Alzheimer, como pode não ser. Simplesmente o Alzheimer, nos casos de hoje em dia, com os dados atualizados, representa entre cerca de 70% a 80% dos casos de demência. Ou seja, é uma grande percentagem, digamos assim, da população com demência. E pelo que você apurou, é uma questão recente ou sempre foi assim? E há pouco tempo é que se tem mais informações sobre isso. Quem diagnosticou o seu avô? Antes de voltar para a questão das famílias. No fundo, até eu ia relacionar a questão das famílias. Eu falo demais e atrapalho. Não. Siga, Marlene. Porque no fundo aquilo que eu vou dizer, como é que nós chegamos à conclusão que ele tem demência, que ele tem Alzheimer, foi no fundo através da família. Ou seja, eu ia relacionar aqui as duas questões. Porquê? Porque foi através da minha avó, que é esposa, e eles vivem juntos, ou seja, foi através da minha avó que conseguimos chegar ao diagnóstico demencial. Porquê? Porque o meu avô e a minha avó tinham a rotina de, por exemplo, pôr a mesa todos os dias para jantar. O prato, o garfo, a faca e o copo e o guardanapo. E o que é que acontece? O meu avô começou a confundir as coisas. Começou a pegar na faca e no garfo e a não saber onde pôr. Não saber o que era o quê. Começou a não saber organizar. E o primeiro sinal. O prato é aqui e o copo é à frente. Começou a pôr o copo aqui e o prato à frente. E começou a desorganizar tudo. Isto tudo através dos relatos da minha avó, porque eu era muito nova e então isto tudo através dos relatos da minha avó, porque a escrita do livro vem com a parte que eu conheço desde que sou mais matura
da evolução da doença, mas também vem com uma entrevista, digamos assim, que eu fiz à minha avó e tivemos uma conversa de 2 horas quase para perceber melhor como é que foi a parte antiga, que eu não era tão crescida, era mais criança. E isto aqui, para falar nestas duas questões, no fundo foi a minha avó. A minha avó, que era esposa, começou a ver sinais. O meu avô tinha como rotina ir ao café todos os dias, com um amigo, e começou a ir e a vir, neste caso, e não saber o caminho de regresso para casa. Começou a esquecer-se do caminho. Chegou a um ponto, um dia, em que foi necessário o amigo do meu avô trazê-lo a casa, porque ele já não se estava a recordar do caminho de volta para casa. Impressionante, né? Ou seja, no fundo, falando aqui qual é a importância da família, eu alargo um bocado mais. Eu não digo só a família, eu digo a rede de suporte toda, desde a vizinhança, com família, com amigos. A importância é enorme. Por exemplo, o facto de nós somos uma família unida e presente e disposta a ajudar e estar presente sempre que eles precisam é muito positivo, porque a minha avó ter que lidar com esta situação sem apoio de ninguém seria negativo e os impactos seriam maiores. Um exemplo Ou de seja, empatia, né? é E isso a mesmo. capacidade da observação. E mesmo a nível de gestão emocional, das emoções, a nível psicológico, é muito melhor termos um suporte ao lado, temos uma família, temos amigos, temos vizinhos, do que não termos ninguém. Sim. Ou seja, a importância da família na gestão desta doença é muito positiva. Claro que quem não tem é difícil lidar e eu vejo por relatos que já ouvi, por situações que já acompanhei, uma pessoa que, por exemplo, é isolada, isto de casos que eu sei, veridicamente mesmo, é isolada, vive sozinha, não tem apoio dos filhos, não tem apoio de ninguém, lidar com a demência vai chegar a um determinado ponto que, por exemplo, os casos tristes que nós vemos, está para ligar o fogão, esquece do fogão ligado e depois resulta num desastre. Sim, isso é o caso de o inverso de não ter a família presente ou não ter amigos presentes, ou seja, é muito positivo e é necessário haver um apoio constante para estas pessoas com demência e também para quem cuida. Os meus avós recebem a visita do casal vizinho uma vez por semana, mais ou menos. Um bom vizinho é um grande parente, né? Em que vão lá e estão a tarde toda, se for preciso, a conversar. Conversando, é. Mas me fala uma coisa, dos lares lares de idosos, você tem informações sobre esse assunto dentro dos lares? Claro que deve ter um acompanhamento profissional mais intenso, mas você diria que eles estão preparados para esse trabalho? Porque o que você faz em casa não é regra, né? É um pouco de exceção. Até por desinformação, pode ser que muitas famílias não saibam dar esse acompanhamento, confundam um pouco o que está acontecendo, achando que é uma fase apenas ou que é passageiro. Eu acho que cada vez mais os lares aí estão a melhorar e estão cada vez mais informados e fazem para estar informados e isso é muito positivo. Eu acompanho os cuidados que são prestados ao meu avô e vejo esses pequenos aspectos e o feedback que eu tenho recebido de alguns cuidadores, mesmo de lares, alguns colaboradores, é que têm muitas formações, é todo um plano de formação anual que eles têm para estarem informados, ou seja, acho que isso tem melhorado bastante, mas claro que também vai melhorar ao pouco à medida que se sabe mais sobre a doença, ou seja, é toda uma consonância entre uma coisa e a outra. Mas acho que estão cada vez mais bem preparados, mas pronto, passinho a passinho, como se costuma dizer. Tenho aqui, interrompendo um bocadinho, tenho aqui a resposta da professora. 13 minutos para virar o tempo, para virar a hora da coisa. Diga lá. A professora Wânia. O nome é Wânia Andrade. Wânia Andrade. E é carioca. Não é Vânia? Não é um W. Ah, o W. No Brasil seria Vânia. Olha, W no Brasil, olha que coisa linda. Vânia, Wânia. É como falar do Hulk. Hulk é um Hulk. Pronto, peço desculpa, professor. Não, sem problema. O importante é maravilha. Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. É mais Flamengo do que Fluminense, naturalmente. É mais Mangueira do que Beija-Flor. Uma professora... É mais Guarani do que Ponte? Não. Ponte ganhou mais, mas vamos lá, vamos seguir. Quase acabando. Acho que sim. Maravilha. Mais uma questão, depois vou pedir para ela fazer as considerações finais e vou convidá-la a ficar conosco para fazer a entrevista musical das mães. Diga lá. O que a gente pode concluir aí de toda essa brilhante explanação que a Marlene nos deu, né? É que tão miúda, né? A família
o primeiro elo, né? Assim, Isso. entre reconhecer as dificuldades que o paciente começa a apresentar ali. Então, uma família atenta, né, cuidadosa, como a Marlene reforçou bastante aqui, Marlúcio, Sim. é fundamental. Né? E mesmo com demência, percebe as manifestações de carinho, as porções de afeto, naturalmente. Dependendo das fases. Deve fazer uma diferença muito sem grande. dúvida alguma que O passar a mão no rosto, Nas alisar o fases cabelo, dar um beijo na testa, não Nas é? fases iniciais, no fundo, é manter aquilo que nós já dávamos. Eu, Sim, por sim. exemplo, desde nova, que vou dar um beijinho de boa noite ao meu avô, Lindo, né? manter isso sempre, não é por a demência piorar. 1 minuto para você falar, então, como adquirir o seu Porções de Afeto. A primeira edição, talvez não consiga, mas a segunda edição, que traz a primeira inteira, não é isso? Traz a primeira e mais coisas novas. Ótimo. Então, diga lá e 1 minuto para você fazer isso e dizer os seus endereços eletrônicos. Vamos lá. Então, dia 18 de maio, no próximo sábado, eu irei fazer o lançamento da segunda edição. Iremos ter presente também uma psicóloga da Associação Alzheimer de Portugal, que ajudam muitas famílias. E nesse dia do lançamento já será possível adquirir o livro com autógrafo e surpresas. Autógrafo e surpresas. Boa. Surpresas. É na Biblioteca Municipal de Santo Tirso. Santo Tirso. A partir daí, pouco a pouco, o livro vai estar disponível nas plataformas normais. www, não tem isso, O né? Book vai trair assim, é o Book, vai trair FNAC. FNAC, ok. Mas isso eu vou publicando também nas minhas redes sociais, que o Sr. Brasil também já partilhou, que é Dear Lena. Dia de querida. Dear de querida, e Lena, que De é Marlene. o abreviado do meu. E depois tenho o meu e-mail, que é marleneautora@gmail.com. Um grande abraço. Tá ótimo. Um abraço. Obrigada.